Nós estamos de volta agora para o estudo do Salmo de número 30. Salmo 30. Deus liberta o seu servo da morte. Vamos ao texto bíblico. Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem a minhas. Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curaste. Senhor, tira-me da sepultura, preste a descer a cova, devolveste minha vida. Cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis, louve o seu santo nome, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Quando me senti seguro, disse, jamais serei abalado. Senhor, com teu favor, deste-me firmeza e estabilidade, mas quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. A ti, Senhor, clamei, ao Senhor pedi misericórdia. Se eu morrer, se eu descer a cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará, proclamará a tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim, Senhor. Se tu, o meu auxílio, mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale, Senhor, meu Deus, eu te darei graças para sempre. O título do Salmo 30 traz que é um salmo de cântico na dedicação da casa de Davi, e não há razão para questionar a exatidão dessa versão. Embora não seja certo que tenha sido escrita pelo próprio autor, as palavras do título são encontradas no hebraico, e deve-se presumir que foram anexadas ao Salmo por algum dos escritores inspirados. Está claramente implícito no título, embora não expressamente afirmado, que Davi foi o autor do Salmo, pois se presume que ele próprio comporia o hino ou canção que seria usado na dedicação da sua própria casa. Na verdade, o título, como Rosemiller observou, não pode ser lido indevidamente. Um salmo, uma canção de dedicação da casa de Davi, da casa de Davi, de modo que as palavras um salmo de Davi não possam ser consideradas indevidamente como unidas. Não é absolutamente certo que a ocasião se refere ao salmo. Alguns supõem que o significado do tabernáculo mas o tabernáculo foi dedicado muito antes da época de Davi. Outros, e entre eles vários intérpretes judeus, supuseram que ele foi preparado para ser cantado na dedicação do templo que Salomão construiu, ou na dedicação daquele que foi ungido após o retorno do cativeiro babilônico. Outros supõem que se destinava a ser usado na dedicação da casa ou palácio que Davi construiu para si mesmo no Monte Sião, que está ali registrado em 2 Samuel, no capítulo 5, versículo 11. Era comum os hebreus dedicarem uma casa quando ela estava pronta, isso é, devotá-la de maneira solene a Deus, provavelmente com exercícios religiosos apropriados. Em Deuteronômio capítulo 20, versículo 5, nos fala o seguinte: qual é o homem que construiu uma casa nova e não a dedicou? Deixe-o ir e volte para sua casa, para que não morra na batalha, e outro homem a dedique. Nós podemos comparar também com Neemias, no capítulo 12, versículo 27. E outros, como Rezemile e o professor Alexander, eles supõem que o salmo foi escrito para ser usado na dedicação do altar erguido por Davi na eira de Ornã, que Davi comprou na época da peste que se abateu sobre o povo, por seu pecado em numerar o povo, que está registrado em 1 Crônicas, capítulo 21, do versículo 5 ao 26. Mas não há nenhuma evidência certa quanto a isso. Além das incongruências de chamar um altar de casa, as circunstâncias elas não são tais que nos levem a crer que o salmo foi composto para aquela ocasião. A alusão no Salmo é antes de um estado anterior de depressão, angústia e tristeza, como ocorreu na vida de Davi antes que ele conquistasse seus inimigos e antes que ele se estabelecesse pacificamente em seu trono. E a alegria que ele sentia quando ele triunfou
sobre os seus inimigos e foi pacificamente estabelecido como rei de Jerusalém. Todas as circunstâncias me parecem estar de acordo com a época em que Davi ergueu uma casa para sua própria morada, um palácio, né, que foi feito no Monte Sião. E com o ato de dedicar tal casa a Deus, né, nós podemos ver isso aí em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 9 e 12, e 2 Samuel, capítulo 7, versículo 1 e 2. Pode-se acrescentar que isso era propriamente chamado de casa de Davi, nome que não podia ser dado nem ao altar erguido na eira de Ornã, nem ao tabernáculo e nem ao templo. Mas embora o salmo tenha sido composto com o propósito de ser usado para a dedicação de sua casa, foi em vista de algumas circunstâncias importantes de sua vida passada e particularmente de seus sentimentos em tempos de doenças perigosas e de sua obrigação para com a sua recuperação para se dedicar a Deus. Na dedicação de sua casa a Deus, ele retorna com profundo interesse àquele período de sua vida e habita com grata satisfação na bondade de Deus manifestada em sua restauração à saúde. Ao entrar em sua nova morada, ele parece ter sentido que havia uma propriedade especial em reconhecer o fato de que devia sua vida a Deus. Sua vida não apenas em geral, mas neste ato especial de bondade, pelo qual ele foi levantado das fronteiras da sepultura. Sua condição anterior de calamidade e tristeza, em contraste com a sua atual condição feliz e próspera, portanto, ele sugeria a linha de pensamento do Salmo na dedicação de sua casa. E no decorrer do Salmo, para ilustrar os seus sentimentos, ele aponta alguns pontos. E o primeiro ponto é o seguinte: seu estado anterior de autoconsciência ou segurança quando ele estava com saúde e quando ele pensava que sua montanha era forte, no versículo 6 ao 7. No versículo 2 ao 3, a sua doença como meio de humilhá-lo e de ensiná-lo a sua dependência. E aí, quando nós pegamos ali o versículo 2 e o versículo de 8 ao 10, a sua ação por libertação, quando ele estava doente. E 4, a sua libertação como um ato de Deus. Outra coisa, a sua obrigação de agradecer a Deus por sua misericórdia. Quanto à alusão no Salmo, é a doença. A doença, né? Parece ser evidente em Salmos capítulo 30, versículo 2, 3 e 9, embora em que época da vida isso ocorreu ou qual era a forma particular da doença, nós não somos informados, né? A partir do versículo 3 e 9, entretanto, é certo que era uma doença perigosa, que ele antecipou a morte, que ele foi salvo da morte apenas em resposta a uma oração fervorosa. O Salmo, portanto, a este respeito, ele tem uma semelhança com o Salmo 6, versículo 35, né, e o versículo 41. Salmos compostos também em vista da doença, em um livro que afirma ser de Deus e destinado para toda a humanidade em um mundo onde a doença é tão abundante. Era de se esperar que houvesse alusões à doença, bem como as outras formas de aflição, e isso nos exemplos dos antigos santos, sofrendo em leitos de dor. Devemos ser capazes de encontrar ilustrações de sentimentos piedosos bem adequados, que devemos ser dirigidos por seu exemplo, as verdadeiras fontes de consolação, e devemos estar familiarizados com as lições que Deus pretende nos ensinar na doença. O conteúdo direto do Salmo é o seguinte: 1. O autor relata o sinal da misericórdia de Deus para com ele no momento em que de seu perigo. Deus o ergueu e não permitiu que seus inimigos exultassem a sua morte. No versículo 4 ao 5.2, ele convida outros a se unirem a ele no louvor a Deus, e especialmente em vista da verdade de que a aflição, como suportada pelo povo de Deus, não duraria muito e que certamente seria seguida de paz e alegria. Com a luz da manhã, certamente seguirá a noite mais escura. Ponto 3, do versículo 6 ao 7, ele adverte novamente como ilustração disso para seu estado anterior. Diz que houve um tempo em que ele pensou que nunca seria abalado, quando ele supôs que sua montanha permaneceria forte e que ele estava seguro, mas que Deus escondeu seu rosto e o perturbou, ensinando a não confiar em sua própria força ou no mero fato de que ele era próspero. O quarto ponto vem do versículo 8 ao 10,
ele alerta para sua oração fervorosa no momento da sua aflição e relata o conteúdo dessa oração. O argumento que ele então insistiu foi que não poderia haver lucro ou vantagem para Deus em seu sangue ou em ele ser eliminado, que o pó, isso é, os mortos, não podiam louvá-lo ou declarar sua verdade. Ele, portanto, orou para que Deus o mantivesse vivo para que pudesse honrá-lo na terra. O quinto ponto do versículo 11 e 12, ele se refere ao fato de que a oração foi ouvida e é o motivo pelo qual foi ouvida. Deus transformou seu luto em dança, ele havia tirado o pano de saco e o cingido de alegria. A razão pela qual Deus fez isso foi para que a sua glória, isso é, a sua língua, pudesse dar louvor a Deus e não ficar em silêncio. E em vista de toda a bondade de Deus para com ele, ele expressa seu propósito de louvar a Deus para sempre. Vê-se-á, portanto, que o conteúdo do Salmo é de todas as maneiras adequado à ocasião supostamente referida e à dedicação de sua casa a Deus. Ao entrar em tal habitação pela primeira vez, era apropriado relembrar as cenas passadas de sua vida, seus perigos e dificuldades. Era apropriado reconhecer a bondade de Deus em livrá-lo desses perigos e problemas. Era apropriado expressar o seu propósito solene de servir a Deus naquela morada e consagrar a si mesmo e tudo o que ele tinha a ele e ao seu serviço para sempre. O que era apropriado para o autor real desse salmo é apropriado para todos, e não pode haver nada mais apropriado quando construímos uma casa para morar do que dedicá-la a Deus, com uma lembrança adequada de seu trato conosco em nossa vida passada, e orar para que ele também condescenda, em morar conosco lá. Ficamos aqui no Salmo 30, terminamos agora e vamos partir, próxima lição, para o Salmo de número 31.